Porque deixa eu te contar, se você começar a se sentir mal, tu vai ter caído num grande vitimismo de alguém que só te odeia. Olha, galera, esse é um episódio muito pessoal pra mim, porque se a pessoa errada assistir vai saber que eu tô falando dela. Hoje a gente vai falar sobre aquele amigo que te odeia. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Poesia Ansiosa. Se você nunca assistiu, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Tem episódios novos aqui no YouTube 2 vezes por mês e no Spotify também. Se inscreve se você estiver assistindo isso no YouTube. Se você tá ouvindo no Spotify, eu vejo vocês, adoro quando vocês compartilham ouvindo os episódios. Vocês também podem ir assistir depois no YouTube, que lá tem por vídeo e tal. Enfim, não sei onde você tá ouvindo isso, mas muito obrigado por me permitir colocar a minha voz em seus belos ouvidos e falar sobre algo que eu acredito. Esse podcast sempre foi para ser um grande retrato da minha vida aos 20, mas dos seres humanos, porque ele é muito interpessoal. São raros os episódios desse podcast que são realmente sobre mim. Tiveram alguns, principalmente no começo, mas eles geralmente são muito interpessoais. E hoje é muito sobre opinião e sobre mundo, mas sobre experiências pessoais também. Vamos começar com o básico. Sabe aquele amigo que te odeia? E eu tô falando sério, se já tiver um amigo que você sabe que te odeia, e que você odeia no fundo também, porque geralmente, eu pelo menos sempre sinto quando a pessoa, tem uma inveja desde o começo, me odeia desde o começo, mas acho que às vezes eu me forço a acreditar que eu prefiro estar numa situação desconfortável e complicada com alguém que eu não confio 100% só porque o meu maior medo no mundo é que as pessoas me odeiem. Então às vezes eu acho que eu me coloco em situações e não consigo me afastar. Hoje em dia eu já me afastei, né? Eu já passei por isso. Mas porque eu me colocava nessas situações porque eu não queria que ninguém me odiasse. Essa história começa há muitos anos atrás, pela primeira vez que eu tive um contato com uma pessoa que eu me sentia drenada de energia quando eu saía com ela. Nunca foi uma pessoa próxima de mim, mas eu lembro que eu saía, eu tava perto dessa pessoa, eu sentia a minha energia completamente drenada. Parecia que eu tinha corrido 3 maratonas espirituais e, apostado 7 vezes no jogo do tigrinho. E eu não sei explicar o porquê, mas parecia que tudo que você sente... Sabe quando você manda uma mensagem muito arriscada pra uma pessoa que você ama muito? Ou quando você acha que alguém tá falando mal de você e tem todo um rumor atrás, você fica ansioso de saber o que será que as pessoas estão falando de mim? Era tudo isso, vezes 10, toda vez que eu chegava perto de uma pessoa. E desde então, isso muitos anos atrás, eu me afastei completamente de qualquer pessoa que não me trouxesse um sentimento total de paz e confortabilidade toda vez que eu estava perto. Até que eu tive uma amizade mais velha que eu senti um sentimento confuso, de permanência e de ódio sutil. Então hoje a gente vai falar sobre sutilezas do ódio. Em qual sentido, dona Liv? Esse episódio do podcast é sobre aquele seu amigo que te odeia. Porque você tem algum amigo que te odeia, você só não sabe. Essa é aquela pessoa que ela quer que você se sinta mal. É uma narrativa muito complexa e construída muito aos poucos para que você saiba o porquê que essa pessoa te odeia. E para que todos à sua volta comecem a te odiar. Tem toda uma competição constante para ver quem tá em mais lugares, quem é chamado para mais coisas. Porque essa pessoa tá num esforço constante de fazer as outras pessoas te acharem sonsa, te acharem chata, te acharem irritante. E por quê? Talvez por inveja, mas é sempre possível de notar. No meu caso, eu comecei a notar aos poucos que, às vezes, na frente dessa pessoa, muitas pessoas soltavam algum comentário muito me elogiando e poucos comentários elogiando essa pessoa. Foi aí que eu comecei a me questionar, eu acho que essa pessoa me odeia. Porque todo mundo que estava muito ao redor dessa amizade que eu tinha começava a me trazer uma ansiedade de eu acho que essa pessoa me odeia. E é sempre as pessoas mais sonsas. Nossa, se tem algo que eu odeio na vida é o sentimento de alguém sonso. Que você sente o sentimento do sonso, daquela pessoa que você não confia 100%, que se fecha, que te conta só o que lhe convém. E aí eu venho trazer o meu grande questionamento desse episódio, que é o quão melhor é ser odiado por completo. Eu prefiro ser odiada, eu prefiro que você me odeie, eu prefiro que você não olhe na minha cara, se afaste de mim, não queira estar perto de mim, mas não me odeie por metade, não me ame por metade, não me trate como irmã, como irmão, como o amor da sua vida se for num relacionamento, sendo que no fundo você me odeia. Sabe aquela história de relacionamento que você vira e fala, ai, mas ele é tão fofo comigo, e aí aparece uma vozinha de super vulgar na sua cabeça de esse homem te odeia. É um pouco disso, mas em amizades também. E aí vem um grande questionamento meu, quase, porque eu me pergunto assim, por que a gente não pode odiar por inteiro? Por que não é muito mais fácil a gente só deixar o ódio tomar conta e cortar, e não gostar? Por que eu preciso que você goste de mim? Por que existe uma competitividade em ver quem é odiado primeiro? Porque se você realmente assumir que você odeia alguém, você perde. É aquela coisa do você mete bala em alguém e fala, essa pessoa é tóxica comigo, isso e aquilo, mas nada contra. Hoje em dia eu tô num momento onde eu só me afasto dessas amizades ruins. Mas é muito difícil porque eu tenho uma crença também muito forte de que às vezes as pessoas não fazem por mal. Às vezes eu acho que tem pessoas que são ótimos amigos, mas eles só têm questões deles.
E eu acho que, na realidade, assim como relacionamentos verdadeiros são complexos e, tipo, namoros duradouros envolvem fases e crises e momentos onde você odeia e ama aquela pessoa, eu acho que amizades verdadeiras também são complexas assim. E exigem conversas difíceis e verdades difíceis e muito mais coisa do que ser só aquela coisa boa. Porque, geralmente, as amizades que você sai sempre, que são sempre muito pacíficas, muito na boa, são muito superficiais. Eu fico pensando que, tipo assim, se eu não tivesse confortável de brigar com um amigo meu, de falar, ô fulano, tu vacilou. Meus melhores amigos da vida hoje em dia são pessoas que eu poderia, de verdade, brigar e falar assim, Júlia, tu foi uma idiota. Tô falando da Júlia porque a Julinha é minha melhor amiga de infância, pra quem não conhece, já falei muito dela. Ou a Chloé, que é uma das minhas melhores amigas também. Eu poderia brigar com elas o quanto eu quisesse, que não ia mudar nada. Porque isso é uma amizade verdadeira. Eu acredito muito que o pisar constante em ovos, eu sei que eu já falei muito sobre isso quando eu falo de relacionamento, mas até que ponto o seu amor é de verdade? Se ele é tão frágil a ponto de você andar em ponta de bailarina? O amor de verdade, eu acho que é tipo pisar descalço numa areia de praia, sabe? Ele queima e tu vai pisando com tudo, e vai afundando o pé e tu corre até o mar, sabe? Esse amor que você pisa assim, com medo de quebrar onde tá pisando, é tão superficial. E eu não quero amizades superficiais na minha vida. Eu não quero amizades onde eu tenho medo de comunicar. E às vezes a gente tem que quebrar a cara, eu já quebrei muita cara a ponto de ver, tá bom, essa pessoa é só minha colega. Essa pessoa exige um jogo de cintura. É cansativo, mas às vezes tem gente que a gente tem que interagir, tem que gostar, tem que ser amiga, porque às vezes sim, é preciso admitir que a vida é um grande jogo de networking e balanço de cintura e fazer funcionar. E tem pessoas que você tem que fazer funcionar, que você tem que ligar uma máscara e não fingir quem você não é. E sim, tipo, manusear uma pessoa difícil, que você não pode confiar por inteiro. Isso cansa. Mas isso faz parte da vida adulta, de saber até que ponto as pessoas são seus amigos de verdade e aprender que relacionamentos humanos são sim sobre muito jogo de cintura. Eu odeio o ódio sutil. Eu só queria que as pessoas me odiassem por inteiro, porque esses comentários sutis é aquela pessoa que, tipo assim, mete um "Não, amiga, você disse isso sim", na frente de um monte de gente. Ou um comentário que te coloca pra baixo no meio de um grupo de homens. Só porque isso faz com que ela se sinta melhor. Ou aquela pessoa que dá uma risada mais alta que você de propósito. Todas essas pequenas coisas de propósito. Porque ela precisa estar maior que você. Porque algo precisa reafirmar que você não é do mesmo tamanho que essa pessoa. Por que você só não me odeia? Não é mais fácil a gente só se odiar? A gente só não se gostar? Ou a gente sentar e conversar? Conversa é inútil. Eu adoraria dizer que comunicação é a chave da vida, mas muitas vezes conversa não se leva a lugar algum. Conversa é um redemoinho de tá, e sempre vai haver uma estranheza porque simplesmente aquilo foi firmado desde a primeira vez. Então eu odeio as pequenas sutilezas. Aquela pessoa que, tipo, te odeia e faz questão de fazer todo mundo à sua volta te odiar. Esse é o pior. Porque é um jogo e a pessoa só vence quando todo mundo à sua volta te odiar. E nunca é uma coisa de tipo, eu não gosto de fulano, ela mentiu pra mim. É bem sutil do tipo, fulano me disse um negócio, eu não gostei muito, foi uma bola fora. Porque aí ela não é culpada. Isso tira a culpa da pessoa por criar toda essa situação de ódio. E é tão tóxico e tão maluco. E é por isso que eu odeio meios amores, meios ódios e meias amizades. Odiar cansa. Mas o sentimento de ser odiado é muito mais cansativo. Acima disso, eu me pergunto se vale a saúde mental de qualquer pessoa o questionamento de: é um jogo? Eu tô num puta de um jogo de cintura no meio dessa amizade? Porque deixa eu te contar. Se você começar a se sentir mal, tu vai ter caído num grande vitimismo de alguém que só te odeia. O vitimismo é a melhor forma de você se odiar e de todos te odiarem sem culpar a pessoa que tá verdadeiramente errada. Então o vitimismo é um caminho sem saída. E muito tentador pra muita gente. Mas se você começar a se odiar, aí que você perdeu e aquela pessoa ganhou. Muito obrigada por assistir meus episódios de Poesia Ansiosa, ouvir meus episódios de Poesia Ansiosa. Te vejo semana que vem, provavelmente. Assiste os livros do mês, que eu acho que já foi postado. E vocês gostaram do meu microfone? Ele é novo, né? O áudio tá uma maravilha. Enfim, muito obrigada por assistir. Deixa seu like. Manda pra aquela sua amizade que vocês já conversaram muito sobre isso. Manda pro seu amigo trouxa que acha que tem um puta amigo, na verdade a pessoa odeia ele. E fica falando umas coisinhas, só umas patadas sutil, porque na verdade odeia esse seu amigo. Pro seu amigo se tocar, né? Um beijo e muito obrigada por assistir Poesia Ansiosa. Tchau!